Você já sentiu aquela dor silenciosa de ser ignorado? Aquela sensação incômoda de falar, agir, se esforçar, e mesmo assim parecer invisível? É como se, de repente, sua presença não tivesse valor. Essa experiência, que quase todos nós já enfrentamos, é mais poderosa e perigosa do que parece. Mas e se eu te dissesse que, por trás desse silêncio, existe uma arma psicológica capaz de transformar completamente a forma como os outros te enxergam? Uma ferramenta tão forte que pode mudar relacionamentos, dinâmicas sociais e até a sua autoestima? O que muitos veem como rejeição, os grandes estrategistas do passado descobriram como poder. Reis, imperadores e filósofos usaram exatamente essa habilidade para conquistar respeito e influência sem precisar levantar uma espada. E hoje, você vai entender como essa mesma força pode estar ao seu alcance. Prepare-se. O que você sempre acreditou ser fraqueza, pode ser a sua maior fonte de poder. Quando alguém te ignora, o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. Você manda uma mensagem e ela fica sem resposta. Você tenta puxar assunto e recebe apenas indiferença. É como se, de repente, você tivesse deixado de existir para aquela pessoa. E é nesse momento que surgem os pensamentos mais cruéis. Será que eu não sou interessante o bastante? Será que fiz algo errado? Será que perdi o valor para essa pessoa? Essas perguntas martelam a mente como um eco constante. O coração aperta, a autoestima despenca e a sensação de rejeição se instala. É como carregar um peso invisível, que só quem já passou por isso sabe explicar. A verdade é que ser ignorado não dói apenas porque você queria atenção. Dói porque toca diretamente na sua necessidade mais humana, o desejo de ser visto, reconhecido e valorizado. Desde pequenos, aprendemos que ser notado significa existir, e que o silêncio do outro pode significar abandono. E eu sei que, neste momento, você pode estar exatamente aí, sentindo essa angústia. Talvez seja um amigo que se afastou, um relacionamento que esfriou ou até alguém que você admira e não entende porque te trata com indiferença. Mas respire fundo, porque o que parece ser o fim do seu valor, pode ser o começo da sua força. E é aqui que tudo muda. Você acredita que ser ignorado é prova de fraqueza, um sinal de que você perdeu valor. Mas e se eu te dissesse que o silêncio, quando usado da forma certa, pode ser a arma mais poderosa que existe? Pense por um instante. O que acontece quando você se afasta de alguém que espera sua presença? O vazio que você deixa se transforma em dúvida, curiosidade, até em ansiedade. É como se sua ausência tivesse mais impacto do que sua presença constante. É isso que os grandes mestres da estratégia sempre souberam. Não é a quantidade de palavras que você fala, nem a insistência em ser notado que traz respeito. É a capacidade de calar na hora certa, de se retirar no momento exato, de transformar o silêncio em força. Ser ignorado dói, sim. Mas quando você entende o mecanismo por trás dessa dor, algo extraordinário acontece. Você descobre que também pode usá-la a seu favor. Não para manipular, mas para recuperar o controle sobre si mesmo e sobre como os outros te percebem. A partir desse momento, o jogo muda. O que parecia humilhação se revela como a chance de conquistar poder psicológico. Um poder tão sutil e, ao mesmo tempo, tão impactante, que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Até aqui, você já percebeu que existe algo muito maior escondido por trás do silêncio e da indiferença. Mas para transformar essa dor em poder, é preciso ter clareza, método e direção. E é exatamente aqui que eu entro como seu guia. Durante anos, estudei profundamente o comportamento humano, as estratégias psicológicas usadas por filósofos, imperadores e líderes que sabiam transformar a ausência em respeito. Homens como Marco Aurélio, Sêneca e tantos outros já entendiam que não é a gritaria que impõe autoridade, mas o silêncio bem aplicado. O que vou compartilhar com você neste vídeo não são truques vazios, não são fórmulas mágicas que prometem resultados irreais. São técnicas comprovadas, baseadas em princípios psicológicos e em séculos de sabedoria estratégica. Técnicas que qualquer pessoa pode aplicar, desde que esteja disposta a enxergar o próprio valor e assumir o controle da sua presença. E acredite, quando você aprende a dominar essas ferramentas, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a te olhar de outra forma. O respeito surge naturalmente. A atenção, que antes parecia impossível de conquistar, vem até você sem esforço forçado. Por isso, eu te convido a me acompanhar até o final deste vídeo. Porque a partir de agora, cada palavra,
Cada reflexão e cada técnica que você ouvir será um passo a mais rumo ao poder de nunca mais ser ignorado. Antes de avançarmos para as técnicas, eu tenho um pedido importante para você. Se o que eu já falei até aqui fez sentido, se de alguma forma tocou em algo que você já sentiu, então já aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Isso não é apenas para você não perder os próximos conteúdos. É para que juntos possamos criar uma comunidade de pessoas que não aceitam mais serem ignoradas, que querem transformar dor em força, silêncio em poder e ausência em respeito. E eu quero te propor um exercício simples. Desça até os comentários e escreva uma frase de afirmação, algo que marque esse momento como um divisor de águas na sua vida. Pode ser: meu silêncio tem poder. Minha ausência tem impacto. Eu sou mais forte do que a indiferença. Escolha uma, ou crie a sua própria. Esse simples ato vai reforçar a mensagem dentro de você e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas que também estão assistindo a este vídeo. Então, pause por alguns segundos, escreva sua afirmação nos comentários e se inscreva. Assim você não apenas recebe conhecimento, mas participa ativamente de uma transformação coletiva. Agora sim, vamos seguir em frente com as 10 técnicas, porque chegou a hora de aprender, na prática, como transformar silêncio em autoridade. Técnica 1. O poder do silêncio. O silêncio é uma arma subestimada. Quando você se cala diante de provocações ou diante da indiferença, você quebra a expectativa do outro. Em vez de reagir, você cria um espaço de reflexão e até de desconforto. As pessoas esperam resposta imediata, explicações ou justificativas. Mas ao permanecer em silêncio, você transmite força interior, controle emocional e confiança. Isso causa impacto psicológico, porque mostra que você não precisa se desgastar para provar nada. O silêncio bem usado é interpretado como poder. Quem domina essa habilidade deixa claro: eu não preciso gritar para ser ouvido. Técnica 2. A ausência estratégica. Estar presente o tempo todo diminui o valor da sua presença. Pessoas que estão sempre disponíveis são vistas como garantidas, previsíveis e até descartáveis. Quando você pratica a ausência estratégica, cria um vazio que chama atenção. É como uma chama que só se valoriza quando ameaça se apagar. Essa ausência não é desprezo, mas uma forma inteligente de equilibrar relações. Ao se afastar em momentos calculados, você obriga o outro a perceber o quanto sua presença faz falta. A ausência se transforma em lembrança, e a lembrança em desejo de reconexão. Técnica 3. Lei do contraste. A lei do contraste mostra que o valor de algo só é percebido na comparação. Se você oferece sua atenção constantemente, ela perde peso. Mas se você alterna presença e distância, intensidade e silêncio, cria contraste emocional. Isso gera impacto porque o cérebro humano valoriza o que é escasso, não o que é abundante. Quando você se afasta, a ausência cria tensão. Quando reaparece, causa alívio e até entusiasmo. Essa dinâmica faz com que sua atenção se torne preciosa. Você deixa de ser previsível e se torna marcante. Quem entende o contraste, entende o poder do impacto emocional. Técnica 4. Indiferença controlada. Demonstrar indiferença não significa frieza absoluta, mas sim saber onde não gastar energia. Quando alguém tenta te provocar ignorando sua presença, a reação comum é buscar aprovação ou confronto. Ao aplicar indiferença controlada, você não se abala. Você mostra que o comportamento do outro não tem poder sobre sua paz. Essa postura desconcerta, porque retira do outro o prazer de te ver abalado. Indiferença controlada é o oposto da necessidade de agradar. É uma forma de dizer, sem palavras, a sua opinião não me define. Esse distanciamento fortalece sua imagem e impõe respeito silencioso. Técnica 5. O espelho emocional. O espelho emocional é a técnica de devolver ao outro exatamente o que ele transmite a você. Se alguém te ignora, em vez de se desesperar por atenção, você responde com a mesma medida: silêncio, calma, ausência. Esse reflexo cria desconforto, porque o outro espera reação, e não a encontra. Aos poucos, essa pessoa se vê diante do próprio comportamento, e isso a obriga a refletir. É como segurar um espelho psicológico. Quem age assim mostra maturidade emocional, equilíbrio e controle. É uma maneira sutil de ensinar limites sem precisar confrontar ou pedir nada. Técnica 6. Comunicação minimalista. Menos é mais. A comunicação minimalista consiste em falar apenas o essencial,
evitando explicações desnecessárias ou tentativas de convencer. Quando você responde de forma clara, curta e objetiva, transmite autoconfiança e desapego. Essa técnica retira o excesso de emoção que geralmente fragiliza a comunicação. Em vez de longos textos pedindo atenção, você aprende a ser direto. A escassez de palavras aumenta o valor de cada frase, porque cria impacto e gera curiosidade. Quem domina a comunicação minimalista nunca é visto como desesperado. Pelo contrário, se torna alguém firme, misterioso e respeitado. Técnica 7. Foco no autodesenvolvimento. Nada atrai mais respeito do que alguém que investe em si mesmo. Quando você direciona a energia que antes gastava buscando aprovação para o seu crescimento pessoal, cria uma força magnética. Ler, estudar, cuidar do corpo e da mente, aprender novas habilidades, tudo isso faz com que você se torne mais interessante e valioso. As pessoas naturalmente se aproximam de quem evolui, porque essa energia inspira. O foco no autodesenvolvimento tira o poder das mãos de quem te ignora e devolve totalmente para você. Quem cresce por dentro nunca mais é tratado como invisível. Técnica 8. Quebra de padrão. O cérebro humano busca previsibilidade. Quando alguém se acostuma a te ignorar, cria um padrão. A quebra de padrão consiste em mudar sua reação de forma inesperada. Se antes você corria atrás, agora você se afasta. Se antes tentava explicar, agora responde com calma. Essa mudança desconcerta, porque o outro não sabe mais o que esperar. A quebra de padrão gera curiosidade, e curiosidade gera tensão. É como interromper uma música que todos já conheciam a melodia. Essa técnica reposiciona você de forma estratégica e mostra que não pode ser colocado em uma caixa previsível. Técnica 9. Autorrespeito inabalável. Não existe técnica mais poderosa do que o respeito por si mesmo. Quando você decide que não aceita menos do que merece, seu comportamento muda naturalmente. Esse autorrespeito se reflete em pequenas atitudes: parar de insistir onde não há reciprocidade, dizer não quando necessário e manter sua dignidade em primeiro lugar. Pessoas percebem quando você se valoriza, e essa postura impõe limites sem esforço. O autorrespeito inabalável cria um escudo invisível que afasta quem tenta diminuir seu valor e atrai quem reconhece sua grandeza. No fim, respeito começa de dentro para fora. Técnica 10. Transformar dor em poder. A maior lição é transformar a dor de ser ignorado em combustível para sua evolução. Em vez de se entregar à autopiedade, você usa esse desconforto como força para crescer, se fortalecer e se reposicionar. Cada silêncio que você enfrenta pode ser convertido em aprendizado. Cada ausência sofrida pode virar motivação. Transformar dor em poder é entender que aquilo que parecia fraqueza era, na verdade, um chamado para despertar. É o ponto de virada onde você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna protagonista da sua história. E quem assume esse papel jamais passa despercebido. E agora que você conhece cada uma dessas técnicas, algo começa a se tornar claro. Você não precisa mais implorar por atenção. Não precisa correr atrás de quem escolhe te ignorar. Porque o verdadeiro poder não está no outro, está em você. Quando você descobre que o silêncio pode ser mais forte do que qualquer palavra, que a ausência pode ser mais impactante do que a presença constante, e que o respeito nasce primeiro de dentro, a dor se transforma em libertação. Imagine por um instante, aquela pessoa que antes te ignorava começa a sentir sua falta. A ausência que parecia fraqueza agora se tornou força. O silêncio que parecia vazio agora é autoridade. Você não está mais em desvantagem. Pelo contrário, é você quem dita o ritmo, quem controla a dinâmica, quem conquista sem precisar implorar. Esse é o ponto máximo da virada. É aqui que você entende que nunca mais precisará se sentir pequeno diante da indiferença. Porque quem domina a si mesmo não é ignorado, é respeitado. E quando essa consciência desperta, você percebe que não há nada mais poderoso do que viver alinhado ao seu próprio valor. Agora você já sabe, ser ignorado não é o fim. É o início de uma transformação profunda. O silêncio, que antes te fazia sofrer, pode se tornar sua armadura. A ausência, que parecia abandono, pode se tornar a prova viva do seu valor. Você não precisa mais correr atrás de ninguém para ser visto. Não precisa se humilhar para ser reconhecido. Porque a verdadeira grandeza nasce quando você descobre que o respeito não é pedido, ele é conquistado pela forma como você se posiciona no mundo. A partir de hoje, cada vez que sentir o peso da indiferença, lembre-se, esse é o momento de usar suas armas invisíveis.
O silêncio estratégico. A ausência calculada. O autorrespeito inabalável. Essas são ferramentas que não apenas mudam como os outros te enxergam, mas principalmente como você enxerga a si mesmo. Você não está mais à mercê do olhar de ninguém. Você é dono do seu valor, guardião da sua presença, senhor do seu próprio respeito. E quem aprende a viver dessa forma nunca mais é ignorado. Lembre-se, a força não está em gritar para ser notado, mas em permanecer firme quando o mundo tenta te silenciar. Quem domina essa arte não apenas conquista atenção, conquista a liberdade.